A Prefeitura de Goiânia anunciou que cerca de 6 mil servidores estão afastados dos serviços públicos por conta de atestados médicos. Ocorre que alguns desses servidores, segundo a Prefeitura, estão trabalhando normalmente em outras instituições. Mas será que isso é permitido por lei? Quem está chegando ao vivo com mais informações é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde para você. Pode ou não pode? Jordevá, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Não pode. Mas para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o advogado trabalhista Gilmar Júnior, que vai explicar melhor o motivo. Por que uma pessoa não pode trabalhar em outro lugar quando está de atestado? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Não pode ter nem visto que quando se entrega o atestado, presume-se que essa pessoa está inapta para estar exercendo a atividade trabalhista. E quando realiza esse tipo de atitude, acaba ocorrendo até em má-fé, quebra de confiança com seu empregador. E hoje nós temos uma jurisprudência pacífica do tribunal que isso pode estar gerando uma rescisão por justa causa. Existem sim as consequências, né? De que forma pode ser feita essa rescisão por justa causa? A partir do momento que é apurado, o empregador constata que esse trabalhador entregou um atestado e está trabalhando em outro local, pode estar realizando essa notificação dele, aplicando a rescisão por justa causa. E de que forma isso funciona para a empresa privada e para um servidor público, por exemplo? No caso do servidor público, esse é reconhecido pelo tribunal como um ato de improbidade. Isso, a realização da entrega do atestado e trabalhar em outro local. Deve estar sendo aberta uma sindicância e investigando para poder estar realizando essa demissão por justa causa, a partir da colheita de provas e demonstrando que realmente houve essa atitude. Quais são as provas necessárias para que essa pessoa seja demitida por justa causa? Por exemplo, o próprio atestado que ele entregou que está inapto para o exercício do trabalho. E a partir daí também vídeos dele trabalhando em outro local, testemunhas que podem apontar que ele está trabalhando em outro local, seriam essas provas. E nesse caso da prefeitura, nesse caso específico, né, são muitos servidores, né? Só da educação são 4 mil afastados por atestado médico. Nesse caso deve estar sendo aberta uma sindicância para apuração, realizado o procedimento administrativo e constatado que ocorreu essa irregularidade, deve estar sendo aplicado a rescisão por justa causa. E a pessoa precisa devolver o que ela ficou falando que estava de atestado, por exemplo, e trabalhando em outro lugar? Ela precisa devolver o que ela estava ganhando em casa, por exemplo, entre aspas, prestando serviço em outra escola? Vamos supor, esse caso da educação. Se constatado que houve o recebimento indevido de algum valor, deve ocorrer sim uma ação buscando essa reparação. Normalmente, quando ocorre essa entrega do atestado, ainda mais se for superior aos 15 dias, o pagamento é feito pelo órgão previdenciário e não pelo próprio empregador. Ainda fica mais difícil para essa pessoa, porque para dever para o governo ainda complica mais a situação. Sim, fica ainda mais complicado. É difícil, né? As pessoas têm que ter consciência de que não pode cometer esse tipo de crime. Exatamente, é uma situação muito complicada, delicada e em alguns casos, por exemplo, se constatado que é um atestado falso, pode ser configurado até mesmo crime. É isso que eu ia perguntar agora, né? Se for falso, além de devolver esse dinheiro, perder o cargo, provavelmente o cargo público ou o emprego na empresa privada, também pode ser preso por conta disso. Exatamente. Como que funciona, como que funciona a pena para quem comete esse tipo de crime com um atestado falso? Se comprovado que foi um atestado falso, provavelmente vão investigar quem assinou esse atestado, para ver como que essa pessoa conseguiu esse atestado. Apurando que houve uma falsidade aí por dolo dessa pessoa, vai estar tendo alguma aplicação de penalidade por reclusão. Por estar um pouco fora da área, eu não consigo te precisar exatamente quanto tempo, mas gera sim uma reclusão e uma sanção penal. Ok, muito obrigada. Gilmar Júnior, ele que é advogado trabalhista, falando dessa máfia aí dos atestados, né, que está rolando aí na Prefeitura de Goiânia. E a gente segue acompanhando esse caso. Volto com você, Jordevá.